No final de 1944 e início de 1945, a outrora invencível máquina de guerra alemã estava à beira do colapso total. A Wehrmacht sofria uma derrota esmagadora na frente oriental, enquanto a situação no ocidente piorava. Esse período marcou o início do desespero para os últimos soldados remanescentes da Wehrmacht, quando suas forças, antes alardeadas, foram rechaçadas para um Reich devastado e ordenadas a travar uma guerra de desgaste sem precedentes contra um inimigo avassalador. A iniciativa estratégica havia mudado, e o exército alemão, debilitado e abatido, passou de uma campanha ofensiva implacável na Europa para uma batalha pela sobrevivência em seu próprio território. A frente oriental era um cenário de ferocidade inimaginável e retirada implacável. Ao longo de uma enorme linha de frente, as forças alemãs recuaram para oeste em direção ao rio Oder, o último bastião defensivo antes de Berlim. Essa linha fluvial representava a última tentativa desesperada da Alemanha de proteger sua capital do avanço do Exército Vermelho. Ao longo dessa frente de 320 quilômetros, as forças de Hitler foram forçadas a travar batalhas colossais e sangrentas em uma tentativa desesperada de manter a frente em desintegração. Não eram batalhas por vantagem estratégica, mas sim posições desesperadas, muitas vezes suicidas, nas quais as unidades lutavam até ficarem sem munição ou serem mortas. A luta era frequentemente caracterizada por combates corpo a corpo brutais que duravam dias, com baixas horríveis de ambos os lados. Até mesmo a elite da Waffen-SS, elogiada por sua determinação fanática, foi arrastada de um momento crítico para outro, enquanto os exércitos alemães lutavam para conter a esmagadora superioridade numérica dos aliados. Sua reputação de firmeza pouco pôde fazer para alterar a inevitável maré de esmagadora superioridade inimiga. A terrível situação militar foi agravada por uma escassez catastrófica de recursos. Os suprimentos de munição e combustível eram críticos e as reservas em algumas unidades eram quase inexistentes. Esse pesadelo logístico significava que, embora a Alemanha ainda pudesse produzir armamento avançado, sua capacidade de implantar e manter esses recursos em combate estava severamente comprometida. A escassez de combustível era particularmente devastadora, tornando-se o problema mais complexo para as forças alemãs. Essa realidade foi ilustrada graficamente quando os alemães em retirada foram forçados a abandonar centenas de veículos atolados na lama ou simplesmente sem combustível, inundando os campos de batalha com máquinas inutilizáveis. As outrora formidáveis divisões alemãs frequentemente estavam com efetivos insuficientes, muitas vezes em até 50%. E equipadas com uma miscelânea de armas, um testemunho das medidas desesperadas tomadas para manter pelo menos uma força de combate mínima. Somando-se a essas fraquezas internas, estava a esmagadora superioridade numérica das forças aliadas e soviéticas. Na frente oriental, onde se concentrava o grosso das forças restantes da Alemanha, a ofensiva soviética era uma força avassaladora de colunas intermináveis de tanques, canhões autopropulsados e outros veículos sobre esteiras. As principais operações soviéticas eram implacáveis e destruíam as defesas alemãs sem esforço. O alto comando alemão, apesar das veementes negações de Hitler, tinha plena consciência da força do Exército Vermelho e da superioridade numérica dos blindados e do poder aéreo soviéticos. Essa desvantagem avassaladora fomentou uma atmosfera generalizada de queda iminente em toda a Alemanha, especialmente em Berlim, que já havia sido reduzida a escombros pelos bombardeios. Em meio a essa realidade em ruínas, a liderança alemã, em particular Adolf Hitler, permaneceu atolada em uma desilusão catastrófica. Sua recusa em reconhecer as consequências de suas próprias ações, decorrente de uma vontade perversa de autodestruição, condenou diretamente seus soldados restantes a uma luta desesperada e muitas vezes fútil. Ele continuou a insistir em agressão e resistência fanáticas, mesmo com o Reich desmoronando ao seu redor,
o que significava simplesmente enviar soldados para a morte. Embora ações de retaguarda determinadas tenham sido travadas para cobrir a retirada, custando aos soviéticos centenas de tanques, essas eram meras táticas de retardamento em uma guerra já perdida. A incapacidade da liderança alemã de se adaptar às duras realidades do campo de batalha levou a decisões catastróficas, esgotando ainda mais mão de obra e recursos que não podiam mais ser substituídos. Os últimos soldados da Wehrmacht foram, portanto, apanhados em um paradoxo trágico. Lutar com determinação inabalável, nascida do desespero e da doutrinação, mas por uma causa que estava cada vez mais, inegavelmente e tristemente perdida. Divisões Volksgrenadier. Poucas demais, tarde demais. No outono de 1944, Hitler ordenou a criação de um novo tipo de divisão de infantaria alemã. Ela foi concebida como uma resposta direta às catastróficas perdas humanas e materiais sofridas pela Wehrmacht durante a ofensiva soviética no leste e os avanços aliados na Normandia, no oeste. Essas novas formações foram projetadas para economizar pessoal e, ao mesmo tempo, elevar o moral por meio de seu nome evocativo, que combinava as palavras Volk, povo, e grenadier, granadeiro, referindo-se a uma unidade de infantaria de elite tradicional da Alemanha Imperial. Ao contrário da milícia Volkssturm, inteiramente civil, as divisões Volksgrenadier permaneceram formações militares profissionais, embora adaptadas às realidades desesperadoras da Alemanha no final da guerra. Sua formação envolveu uma reorganização significativa da estrutura tradicional das divisões de infantaria alemãs. As divisões de infantaria mais antigas eram tipicamente compostas por 9 batalhões de infantaria de linha, 3 por regimento. No entanto, as divisões Volksgrenadier foram reduzidas a apenas 6 batalhões de infantaria de linha, organizados em 3 regimentos de infantaria de 2 batalhões. Para compensar essa redução de efetivo, as divisões deveriam apresentar uma proporção maior de armas automáticas, como submetralhadoras, metralhadoras leves e, crucialmente, o novo fuzil de assalto Sturmgewehr 44, um afastamento radical dos fuzis de ferrolho padrão. Elas também receberam alocações maiores de armas antitanque de infantaria, como o Panzerfaust de tiro único e o lançador de foguetes Panzerschreck, otimizando-os para poder de fogo defensivo de curto alcance. A organização da artilharia também foi ajustada, com baterias maiores de 6 canhões projetadas para reter artilheiros especializados, embora a artilharia pesada em geral pudesse ser reduzida. Os elementos de apoio incluíam um regimento de artilharia de 4 batalhões, um batalhão de engenheiros de combate, um batalhão antitanque, um batalhão de sinais e, muitas vezes, uma companhia de fuzileiros montados em bicicletas para mobilidade e reconhecimento. A composição dessas divisões era altamente variada, resultando em desempenho irregular. Geralmente eram formadas em torno de um pequeno grupo de praças veteranos experientes, suboficiais experientes e oficiais, sobreviventes de divisões dissolvidas em campanhas anteriores. Esse núcleo de veteranos era complementado por uma ampla gama de novos recrutas, incluindo homens mais velhos e mais jovens, bem como pessoal da Marinha e da Luftwaffe, agora redundante em suas funções originais. A qualidade dessas divisões, portanto, variava consideravelmente, dependendo do tamanho e da experiência de seus quadros veteranos e do tempo disponível para treinamento e integração antes de serem lançados em combate. Algumas divisões Volksgrenadier, particularmente aquelas com um núcleo veterano mais forte e uma proporção maior de ex-membros da Luftwaffe ou da Kriegsmarine, tiveram um desempenho razoavelmente bom. Por exemplo, a 272ª Divisão Volksgrenadier, ativa de setembro de 1944 a abril de 1945, lutou efetivamente na floresta de Hurtgen e até conseguiu cercar um batalhão americano em um único combate, graças em parte aos seus comandantes veteranos. A 212ª Divisão Volksgrenadier,
reconstituída a partir dos remanescentes da 212ª Divisão de Infantaria, foi classificada como uma das melhores pelo seu comandante de corpo e participou de ações significativas nas Ardenas, obtendo avanços bem-sucedidos. No entanto, as fraquezas das divisões Volksgrenadier eram frequentemente pronunciadas. Apesar da intenção de equipá-las com armas automáticas suficientes, a escassez de suprimentos fez com que nem todas as unidades recebessem seu efetivo total de Sturmgewehr 44 e armas mais antigas, mesmo da Primeira Guerra Mundial, como a metralhadora MG-815, às vezes eram fornecidas. Uma fraqueza generalizada era a falta crônica de motorização. Elas dependiam fortemente de cavalos e bicicletas para transporte, o que limitava severamente sua mobilidade estratégica e capacidade de reabastecimento, particularmente durante operações ofensivas ou retiradas rápidas. Muitas divisões recém-formadas careciam até mesmo de treinamento básico abrangente e seus efetivos frequentemente ficavam abaixo dos efetivos autorizados logo após a formação devido ao rápido desgaste. Esse treinamento limitado e composição variada significavam que, embora algumas unidades pudessem manter seu território efetivamente em funções defensivas, pouquíssimas divisões Volksgrenadier eram classificadas como capazes de ações ofensivas sustentadas no final de 1944. A inteligência aliada frequentemente as descrevia como tropas de segunda categoria, de nível inferior, uma percepção que refletia suas limitações gerais, apesar de casos de resistência feroz, muitas vezes suicida. A Ofensiva das Ardenas, a última campanha ofensiva alemã, em 16 de dezembro de 1944, Hitler lançou uma grande ofensiva na Floresta das Ardenas, na Bélgica, 800 quilômetros a oeste do rio Vístula, na Polônia. Ele usou o grosso de suas forças mecanizadas disponíveis para expulsar os aliados ocidentais da Europa antes que o próximo ataque soviético desembarcasse no leste. O 5º Exército Panzer e o 6º Exército Panzer SS, apoiados nos flancos por 2 exércitos de infantaria, tentaram avançar pela região e tomar as pontes sobre o rio Meuse, dividindo assim a frente aliada. Após semanas de combates desesperados, a ofensiva alemã ficou aquém de seu objetivo, sendo interrompida por uma combinação de manobras blindadas habilidosas, cruzamentos rodoviários firmemente defendidos e, quando o céu clareou, pelo poder aéreo tático esmagador dos aliados, avançando cada vez mais para o interior das Ardenas para proteger as cabeças de ponte a oeste do Mosa. A linha aliada começou a se assemelhar a uma enorme protuberância. Por esse motivo, a batalha que se seguiu é conhecida como a Batalha das Ardenas. Em 23 de dezembro, o tempo começou a melhorar, permitindo que os aliados lançassem munição e outros suprimentos, como alimentos, remédios e cobertores, para as tropas sitiadas. Do ar, os aliados bombardearam as linhas de suprimentos alemãs enquanto os P-47 Thunderbolts atacavam os alemães que viajavam por estrada. Uma equipe de cirurgiões voluntários trazidos por planadores militares converteu um galpão de ferramentas em um centro de operações. De alguma forma, os americanos conseguiram manter o perímetro e os alemães, sem tropas suficientes, decidiram atacar pontos individuais no lado oeste do perímetro, em vez de atacar simultaneamente de todos os lados. Inicialmente, os tanques conseguiram romper a linha americana, mas com a virada da maré, os alemães foram derrotados e seus tanques destruídos. Mas apesar da superioridade numérica, os americanos lutaram para manter sua posição graças apenas à tenacidade dos alemães. Na véspera de Natal, os alemães haviam penetrado 105 quilômetros nas linhas aliadas. O general Montgomery moveu suas reservas para o sul para deter os alemães no rio Meuse, enquanto o general Omar Bradley, comandando forças ao sul da cunha alemã, enviou tropas para a cidade belga de Bastogne. Com a melhora do tempo, 5.000 aeronaves aliadas bombardearam as linhas de suprimentos alemãs.
O avanço alemão foi interrompido antes de chegar ao Meuse e as pontes de Dinant, Givet e Namur, que haviam sido mantidas pelos britânicos, estavam prestes a ser tomadas pelos americanos. Por terem avançado mais rápido do que suas linhas de suprimentos, os alemães enfrentaram a terrível situação de escassez crítica de combustível e munição. Os oficiais alemães perceberam a crise e o general Hasso von Manteuffel recomendou uma retirada para o Muro das Lamentações e a interrupção de todas as operações ofensivas. Como de costume, Hitler rejeitou o pedido. Na véspera de Natal, a 2ª Divisão Blindada dos EUA tentou isolar as pontas de lança da 2ª Divisão Panzer no Mosa. Ao mesmo tempo, o 4º Grupo de Cavalaria ocupou a 9ª Divisão Panzer na região de Marche. Superadas, essas divisões Panzer tentaram se libertar 2 vezes, mas obtiveram sucesso apenas parcial e perderam grande parte de seus equipamentos na tentativa. Percebendo que os aliados estavam se fortalecendo e não enfraquecendo, os alemães entenderam que não havia possibilidade de continuar qualquer ofensiva em direção ao Mosa. As forças de Patton conseguiram romper o cerco de Bastogne em 26 de dezembro. O frio que caracterizara dezembro nas Ardenas continuou. Devido às temperaturas gélidas de janeiro, os caminhões tinham que ligar os motores a cada meia hora para evitar que o óleo solidificasse. Mas o ano novo trouxe um início decididamente mais promissor para os aliados, embora os alemães tenham começado 1945 agressivamente, lançando 2 novas operações. A Operação Base Plate começou às 9h15 do dia 1º de janeiro, quando a Luftwaffe atacou aeródromos aliados na Holanda, danificando ou destruindo quase 500 aeronaves. Mas a Luftwaffe pagou por seus esforços com a perda de 277 aeronaves. Dessas perdas, 172 foram devidas aos aliados terem instalado um número excepcionalmente alto de canhões antiaéreos para proteção contra ataques alemães, com bombas voadoras e mísseis V1. O fogo amigo dos canhões antiaéreos alemães, que não haviam sido alertados sobre o ataque aéreo, também contribuiu para as perdas alemães. Em um aeródromo, os alemães perderam 40 de suas aeronaves, mas danificaram apenas 4 aviões americanos. Os alemães não podiam arcar com tais perdas, e elas tornaram a Luftwaffe ineficaz pelos meses restantes da guerra. O segundo ataque, lançado pelo Grupo de Exércitos G e pelo Grupo de Exércitos Alto Reno, foi direcionado contra a linha de 112 quilômetros do 7º Exército dos EUA. Devido à baixa presença de tropas, devido à ordem de Eisenhower ao 7º Exército, para reforçar as forças americanas nas Ardenas, a perda de tropas, suprimentos e equipamentos enfraqueceu a unidade. A Operação Vento Norte, que deliberadamente visou a linha, seria a última grande ofensiva alemã na frente ocidental. O comandante supremo Eisenhower queria que o general Montgomery lançasse a contraofensiva em 1º de janeiro, com o objetivo de enfrentar o avanço do 3º Exército de Patton e isolar a maioria dos alemães atacantes, encurralando-os em um bolsão. Estava nevando. Montgomery não arriscaria suas tropas de infantaria despreparadas em uma área estrategicamente sem importância durante uma nevasca e não atacou até 3 de janeiro. Até então, vários alemães já haviam se desengajado com sucesso. No entanto, ao fazê-lo, perderam a maior parte de seu equipamento pesado. No início da ofensiva, o 1º e o 3º Exércitos dos EUA estavam separados por aproximadamente 40 quilômetros. Em 2 de janeiro, tanques alemães conseguiram destruir 15 tanques Sherman americanos. A maioria das forças alemãs recuou e escapou com sucesso. No entanto, mais uma vez, não conseguiram levar seus equipamentos, desta vez devido à falta de combustível. Em 7 de janeiro de 1945, Hitler finalmente concordou em retirar todas as suas forças das Ardenas, incluindo as divisões SS Panzer, encerrando assim todas as operações ofensivas. Para evitar que as forças enviadas para a frente aliada fossem isoladas, os alemães não tiveram escolha a não ser recuar entre 8 e 16 de janeiro de 1945.
Isso causou danos consideráveis, mas também reduziu as forças alemãs, impedindo-as de oferecer resistência sustentada. O primeiro, terceiro e sétimo exércitos alemães tiveram que ser hospitalizados com 17 mil soldados devido ao frio. 25 de janeiro marcou o fim da última grande ofensiva alemã da Segunda Guerra Mundial. Lutando pela Hungria, o cerco soviético de Budapeste. Inicialmente, as operações soviéticas na Hungria eram meramente uma diversão, destinadas a desviar as forças alemãs da Polônia. Mas com o tempo, à medida que o Exército Vermelho percebeu que poderia de fato tomar Budapeste e devido à forte resistência da Wehrmacht, a operação mudou completamente. No final de dezembro de 1944, a segunda frente ucraniana do Marechal Rodion Malinovsky e a terceira frente ucraniana do Marechal Fyodor Tolbukhin renovaram sua ofensiva, penetrando as ameaçadoras defesas alemãs de Margareith, localizada entre o Lago Balaton e os arredores ao sul da capital, e cercando 3 divisões da SS, a 13ª Divisão Panzer e numerosas unidades húngaras na própria cidade. A tarefa de capturar a cidade não foi fácil, e os ataques soviéticos iniciais a Budapeste demonstraram claramente que tomá-la exigiria tempo e esforço consideráveis. Para tanto, Malinovsky criou um novo grupo composto por 3 corpos de fuzileiros do 46º Exército para reduzir Buda, enquanto ordenava ao 18º Corpo de Fuzileiros da Guarda separado, ao 7º Corpo Romeno e ao 30º Corpo de Fuzileiros do 7º Exército da Guarda que tomassem Peste. Essa organização frouxa, sob um comando militar duplo, fez pouco progresso nos últimos dias de dezembro. Não havia muitos veteranos dos combates urbanos em Stalingrado nessas unidades, e os alemães fizeram um excelente trabalho na organização da defesa. Além disso, o envio de grandes forças para reduzir as defesas alemãs na cidade enfraqueceu a linha de cerco externa soviética 40 quilômetros a oeste de Buda, e deu aos alemães a oportunidade de organizar uma operação de socorro para sua guarnição sitiada. No dia de Natal, Hitler respondeu à ameaça vinda do sul e tentou aproveitar a oportunidade para obter alívio, ordenando a transferência de seu 4º Corpo Panzer SS da região norte de Varsóvia para a Hungria. Era exatamente isso que os soviéticos buscavam. 2 divisões Panzer SS totalmente equipadas, apelidadas de Totenkopf e Viking, desembarcando a noroeste de Budapeste. Os alemães lançaram um ataque noturno surpresa no dia de Ano Novo, atingindo o 4º Exército de Guardas de Tolbukhin, em seu vulnerável flanco oeste, ao sul do rio Danúbio. O ataque violento, que quase destruiu o 18º Corpo de Tanques soviético, finalmente parou a apenas 20 quilômetros a oeste de Budapeste, bloqueado pelas reservas realocadas do 46º e 4º Exércitos de Guardas. Em 6 de janeiro, um contra-ataque do 6º Exército de Tanques de Guardas do coronel-general Andrei Kravchenko e do 7º Exército de Guardas foi lançado ao norte do Danúbio na tentativa de cercar os atacantes, mas obteve pouco progresso. Um segundo ataque alemão foi lançado pelo 3º Corpo Panzer ao norte de Székesfehérvár em 7 de janeiro. Projetado para explorar o sucesso do 4º Corpo Panzer SS no norte, foi interrompido pelas forças do 4º Exército de Guardas soviético com ganhos limitados. Este ataque, no entanto, demonstrou que as defesas soviéticas a sudoeste de Budapeste eram relativamente fracas e talvez pudessem ser superadas por uma força alemã maior. A notícia foi bem recebida por Hitler em seu quartel-general, e ele decidiu que era hora de atacar os soviéticos com tudo o que tinham perto de Budapeste. Após um novo avanço em direção a Budapeste a partir do noroeste, que novamente alarmou os soviéticos e atraiu mais forças para a região, o 4º Corpo Panzer SS foi realocado para a área de Székesfehérvár e lançou um novo ataque para o leste em conjunto com o 3º Corpo Panzer em 18 de janeiro. Este ataque foi inicialmente bem sucedido, mas o Marechal Malinovsky
conseguiu posicionar cuidadosamente suas unidades para que o impacto do ataque alemão fosse gradualmente absorvido. Após uma última tentativa alemã de invadir a cidade, as forças alemãs começaram a recuar para suas posições iniciais em 27 de janeiro. Apesar de todos os seus esforços, romper o cerco de Budapeste tornou-se uma tarefa extremamente difícil. Enquanto isso, as tropas soviéticas continuavam a avançar lentamente em direção à cidade de Pest. Em 10 de janeiro, o alto comando soviético instou Malinovsky a estabelecer um controle mais centralizado sobre os 3 corpos envolvidos e, no dia seguinte, Malinovsky nomeou formalmente o major-general Ivan Mikhailovich Afonin, comandante do 18º Corpo de Fuzileiros da Guarda, para liderar o grupo operacional de Budapeste. Afonin lançou um ataque para dividir Peste em 2, alcançando o rio Danúbio em 14 de janeiro. Em um mundo de neve e neblina, os esquadrões de assalto soviéticos e os defensores alemães travaram uma batalha mortal, bloco por bloco. À medida que os defensores ficavam sem combustível e munição, seus tanques e outras armas pesadas gradualmente silenciaram. Em 12 de janeiro, os soviéticos tomaram a pista de corrida que havia servido como a última pista de pouso de emergência para aviões de reabastecimento Ju-52. Em 17 de janeiro, os defensores alemães restantes recuaram para o rio, apenas para descobrir que os soviéticos haviam usado os bueiros para alcançar a margem à frente. Pelo menos metade do 9º Corpo de Montanha da SS estava desaparecida. Em 18 de janeiro, mais de 36 mil alemães haviam morrido e 63 mil se rendido. O sofrimento dos defensores alemães restantes continuaria a oeste do rio, em Buda. Ambos os lados continuaram a sofrer pesadas baixas, e afirma-se que a Batalha de Budapeste foi semelhante em ferocidade à Batalha de Stalingrado. A luta continuou até 12 de fevereiro, quando aproximadamente metade da guarnição alemã restante de 26 mil homens tentou romper. Em combates sangrentos e desesperados, a força foi destruída e no dia seguinte Buda caiu. No entanto, a perda da cidade não acabaria com a obsessão de Hitler com as operações na Hungria, em detrimento das operações em outros lugares. A luta pela capital da Hungria terminou em uma derrota esmagadora para Hitler e sua Wehrmacht, mas mais importante, os combates soviético-alemães na Hungria, ao longo de dezembro de 1944 e janeiro de 1945, serviram a uma função estratégica crucial, mantendo a atenção de Hitler no sul em vez do leste. Este havia sido o objetivo original dos soviéticos: forçar Hitler a desviar suas tropas, tanques e esforço de guerra da Polônia para a Hungria. Operação Despertar da Primavera, um esforço desesperado para deter o Exército Vermelho. A segunda metade de 1944 foi um desastre após o outro para Hitler na frente oriental. A maioria de seus aliados do leste europeu havia sido derrotada pelos soviéticos ou havia trocado de lado e agora lutava contra ele. Hitler estava determinado a reverter a terrível situação no leste e escolheu suas divisões da Waffen-SS para liderar o que seria a última ofensiva alemã da Segunda Guerra Mundial. No entanto, o clima e as expectativas exageradas de Hitler se combinaram para transformar o ataque em uma derrota esmagadora. A Operação Despertar da Primavera recebeu esse nome devido às expectativas de Hitler para o restante de 1945, que, uma vez terminado o inverno, a Wehrmacht alemã recuperaria terreno e o mundo finalmente reconheceria o poder do exército alemão. No entanto, isso significou a perda de pessoal e território valiosos. Ocorreu na Hungria Ocidental, na Frente Oriental, e durou de 6 a 15 de março de 1945. O objetivo era assegurar as últimas reservas significativas de petróleo ainda disponíveis para as potências europeias do eixo e impedir o avanço do Exército Vermelho em direção a Viena. No final, os alemães falharam em ambos os objetivos.
A operação, inicialmente planejada para 5 de março, teve início após a transferência secreta de unidades alemãs para a região do Lago Balaton, na Áustria. Inúmeras unidades alemãs participaram, incluindo o 6º Exército Panzer e suas divisões subordinadas da Waffen-SS, após sua retirada da fracassada ofensiva das Ardenas na frente ocidental. Em 26 de dezembro, o 4º Corpo Panzer SS ele foi desviado de suas posições ao redor de Varsóvia em uma tentativa de romper as posições soviéticas ao redor do norte de Budapeste e reanimar a cidade sitiada. O ataque foi um fracasso completo e o próprio contra-ataque do Exército Vermelho forçou os alemães à defensiva. A guarnição alemã na capital resistiu a todas as tentativas soviéticas de expulsá-los da cidade, mas o fim era inevitável. Em 11 de fevereiro de 1945, uma fuga da capital húngara foi autorizada. A guarnição da cidade, totalizando cerca de 70 mil homens, dividiu-se em 3 grupos de assalto para tentar um avanço para o oeste. Os soviéticos anteciparam o movimento e abriram fogo com toda a sua artilharia e lançadores de foguetes contra as forças que tentavam escapar. As unidades alemãs e húngaras, severamente abaladas, foram então varridas pelo Exército Vermelho. Dos 70 mil homens que tentaram escapar da cidade, apenas 790 alcançaram as linhas alemãs. 9 divisões alemãs inteiras haviam deixado de existir. Foi um massacre total. Após a captura de Budapeste, um número considerável de divisões soviéticas foi liberado para participar de uma nova ofensiva com o objetivo de capturar os campos de petróleo alemães de Nagykanissa. Esta era agora uma das poucas fontes de combustível restantes para o Terceiro Reich de Hitler, que encolhia rapidamente, e sua perda seria catastrófica. Apenas 80 quilômetros separavam os soviéticos dos vitais campos de petróleo, e Hitler decidiu que somente uma nova ofensiva poderosa poderia contar para empurrar os soviéticos de volta para o outro lado do Danúbio, estabilizar a situação na Hungria e defender as proximidades de Viena. Hitler decidiu que somente uma nova ofensiva poderosa poderia repelir os soviéticos. Era sua única chance. Foi então que Hitler batizou essa nova operação de Despertar da Primavera. Decidiu confiar a operação às suas melhores divisões restantes e, portanto, ordenou a retirada do 6º Exército Panzer SS da frente das Ardenas para transferência imediata para o leste. A operação, por insistência de Hitler, seria realizada em absoluto sigilo. Todas as insígnias de identificação seriam removidas dos uniformes e veículos. Todas as unidades receberiam nomes falsos e os quartéis generais dos corpos não teriam permissão para entrar em operação até que suas divisões constituintes estivessem posicionadas. As medidas se mostraram absurdas. Por exemplo, o comandante do 6º Exército Panzer SS, general de grupo SS, Sepp Dietrich, não foi autorizado a entrar na área de operações até pouco antes do lançamento da ofensiva, por medo de que espiões soviéticos detectassem sua presença. O plano de Hitler previa um ataque combinado do Grupo de Exércitos Sul e do Grupo de Exércitos Sudeste. O Grupo de Exércitos Sul do general Wöhler, composto pelo 6º Exército Panzer SS, o 6º Exército, o 8º Exército e o 3º Exército Húngaro, atacaria ao sul entre o Lago Balaton e o Lago Velence, enquanto o Grupo de Exércitos Sudeste, com o 2º Exército Panzer, atacaria a oeste das linhas soviéticas. Esperava-se que a terceira frente ucraniana do Marechal Tolbukin fosse assim esmagada. Os alemães tinham boas razões para esperar que o solo naquela região estivesse completamente congelado no início de março. No entanto, o degelo da primavera havia chegado muito mais cedo do que o habitual e o solo, geralmente duro como ferro, havia se transformado em um pântano macio e pantanoso. Nesse mar de lama pegajosa, os pesados panzers de Dietrich afundariam até os eixos e até, em alguns casos extremos, até as torres. No dia de abertura da ofensiva, 6 de março, começou a nevar, agravando ainda mais as condições já deploráveis do terreno.
Para preservar o elemento surpresa e sem saber que os soviéticos estavam cientes do ataque iminente, alguns granadeiros da Waffen-SS lançaram-se a até 18 quilômetros, 11 milhas, de seus pontos de partida para que o som de seus caminhões não alertasse o inimigo de sua presença. Quando os soldados da SS chegaram ao ponto de partida, já estavam encharcados, congelados e exaustos. Muitos não conseguiram retornar à linha de partida a tempo. Isso foi desastroso, pois, sem um ataque de infantaria imediato e poderoso após a barragem de artilharia alemã, os soviéticos tiveram bastante tempo para se recuperar. Em vários casos, o apoio blindado às tropas da Waffen-SS ficou tão irremediavelmente atolado na retaguarda alemã que a infantaria foi forçada a lançar seus ataques sem ele, sofrendo enormes baixas como resultado. Apesar dos problemas, as tropas da Waffen-SS lançaram-se à batalha com o ardor habitual. Mas essas divisões da Waffen-SS já não eram as formações poderosas de 2 anos antes. O desgaste em combate custara-lhes muitas das suas melhores tropas, e a qualidade das substituições que receberam não se comparava à daquelas que tinham perdido. No entanto, mesmo os substitutos mais inexperientes e mal treinados conheciam a reputação de combate das divisões em que serviam e deram tudo de si na batalha desigual que se seguiu. Infelizmente, tal entusiasmo foi de pouca utilidade contra as unidades bem equipadas e altamente profissionais do Exército Vermelho. Contra-ataques soviéticos foram lançados quase imediatamente. As perdas alemãs sofridas ao repeli-los com sucesso deixaram-nos demasiado fracos para continuar a avançar como planeado. Contudo, em 11 de março, a cidade de Simontornia, perto do lago Balaton, foi capturada e uma cabeça de ponte foi estabelecida sobre o canal de Sioux, um dos objetivos iniciais do 1º Corpo Panzer SS. No entanto, as unidades alemãs já sentiam os efeitos da escassez de combustível e munição e haviam sofrido perdas devastadoras em homens e tanques. Embora os alemães tivessem mantido o ritmo de avanço, estavam agora drasticamente desacelerados pela intensificação da resistência soviética. Em meados de março, o 6º Exército Panzer SS contava com apenas cerca de 200 tanques e canhões autopropulsados operacionais, levando o general Dietrich a solicitar sem sucesso a interrupção da ofensiva. Tudo terminou em uma derrota catastrófica para a Alemanha, com a tomada de Viena pelo Exército Vermelho. A cidade caiu em 13 de abril. Tragédia de Demmin. Em abril de 1945, a Wehrmacht sofria perdas em praticamente todas as frentes. Diante do rápido avanço do exército soviético em território alemão, Hitler decidiu espalhar uma mensagem à população por meio de seu ministro da propaganda, Joseph Goebbels. A mensagem era clara: resistir até o último suspiro, não fugir, não ceder e não se render. Todos os alemães devem deter o Exército Vermelho em suas cidades ou morrer tentando. Essa ordem direta do Führer teve consequências trágicas para a população civil do Terceiro Reich. Alguns eram fanáticos pela causa nazista e se dedicaram de bom grado à defesa de seu país contra um exército profissional de soldados soviéticos. Mas àquela altura, a maioria da população já estava ciente dos erros cometidos na guerra e, para eles, a mensagem de Hitler significava se preparar e esperar o pior. Nos últimos dias de abril de 1945, à medida que o avanço implacável do Exército Vermelho se aproximava perigosamente de cidades pomeranas como Demmin, um claro padrão de abandono começou a emergir. Autoridades do partido e do Estado, que haviam exigido resistência inabalável de seus compatriotas alemães, estavam entre os primeiros a desertar e fugir da aproximação das forças soviéticas. Esse ato de deslealdade foi logo imitado por unidades da Wehrmacht, estacionadas em Demmin e arredores. Apesar de terem jurado lealdade inabalável a Hitler, prometendo uma queda heróica em vez de rendição ou retirada, essas unidades militares também evacuaram a cidade às pressas. Sua partida foi marcada por um ato destrutivo que selou o destino de muitos. Eles demoliram as pontes sobre o rio Pine e seus afluentes, o Trebel e o Tolense.
Essa decisão teve consequências imediatas e terríveis para a população deixada para trás, pois sua possível rota de fuga para o oeste foi irrevogavelmente bloqueada. Moradores que não haviam partido antes, junto com centenas de refugiados, se viram presos, enfrentando a assustadora perspectiva da chegada do Exército Vermelho com profundo medo e sem meios de escapar. Esse medo generalizado entre a população presa estava profundamente enraizado na dura realidade da guerra. Muitos, por diversos meios, tinham pleno conhecimento das extensas atrocidades cometidas pela Wehrmacht e pela SS nos territórios ocupados da União Soviética. O conhecimento generalizado dessas ações passadas alimentava uma expectativa aterrorizante de severas represálias. Em 30 de abril, o mesmo dia em que Hitler tirou a própria vida, a tranquilidade de Demmin foi logo interrompida pelo estrondo distante da artilharia, que se tornava cada vez mais alto, acompanhado pelo som ameaçador dos tanques que se aproximavam. À medida que as forças soviéticas se aproximavam, os moradores e refugiados de Demmin buscavam desesperadamente refúgio em porões, na esperança de encontrar abrigo da tempestade iminente. Numa tentativa desesperada de conter a violência, muitas mulheres recorreram a pintar o rosto de preto com cinzas e a enrolar a cabeça em bandagens rasgadas, tentando parecer o mais feias possível. Alguns cidadãos corajosos, arriscando-se às severas repercussões dos restantes apoiantes nazis, desenrolaram lençóis e toalhas brancas nas janelas, sinalizando a intenção da cidade de se render sem lutar. Antes do meio-dia, uma vanguarda composta por 2 brigadas de tanques soviéticas chegou aos arredores ao sul de Demmin, apenas para encontrar a rota planejada para Rostock bloqueada por pontes completamente destruídas. Isso os forçou a interromper seu rápido avanço. Ao meio-dia, um número considerável de tanques soviéticos e outros veículos militares se reuniram, recuando em direção ao centro histórico da cidade. À tarde, após apenas 2 breves trocas de tiros, Demmin estava completamente sob o controle das tropas soviéticas. Tragicamente, antes mesmo que os soldados entrassem completamente na cidade, 21 moradores já haviam decidido tirar a própria vida. As casas de madeira e argamassa do centro histórico de Demmin, amontoadas umas sobre as outras, alimentaram as chamas que arderam sem controle por vários dias e causaram ampla destruição no centro histórico. No entanto, a devastação causada pelo incêndio foi ofuscada pelo profundo terror infligido pelos saqueadores e soldados do Exército Vermelho, muitas vezes bêbados. Centenas de mulheres e meninas sofreram agressões brutais, um número significativo de moradores foi assassinado e inúmeras casas foram sistematicamente saqueadas. O efeito cumulativo desses horrores, somado ao desespero de estarem presos, culminou em suicídios em massa em uma escala que ultrapassou qualquer coisa testemunhada em outras cidades e vilas alemãs durante os últimos dias da guerra. Um pânico coletivo pareceu tomar conta da população, levando famílias inteiras a tirarem a própria vida. As vítimas incluíam pessoas de todas as idades e estratos sociais, bebês e crianças pequenas, jovens e adolescentes em idade escolar, homens e mulheres jovens, casais ricos, aposentados e idosos. As origens, carreiras e posição social dos que cometeram suicídio não apresentavam um padrão discernível, indicando a natureza indiscriminada do desespero. Além de centenas de pessoas de Demmin e arredores, entre os mortos estavam centenas de refugiados que buscaram refúgio ali, vindos de regiões como a Pomerânia e a Prússia Oriental e Ocidental. Os métodos empregados por aqueles que decidiram tirar a própria vida variaram, refletindo o desespero das circunstâncias. Alguns ingeriram veneno, enquanto outros usaram armas de fogo para injetar uma bala na cabeça. Houve casos de pessoas cortando os pulsos ou se enforcando. No entanto, o método mais comum, especialmente entre mulheres e crianças, foi o afogamento. Mulheres encheram mochilas com pedras, amarraram as mãos dos filhos às suas pelos pulsos e mergulharam nas águas do Pine e seus afluentes. Durante semanas, corpos continuaram a aparecer nos rios, um triste testemunho da tragédia.
As estimativas do número exato de suicídios em Demmin variam. Um registro improvisado compilou os nomes de 612 pessoas, das quais 400 foram registradas como suicídios. Em novembro de 1945, o Conselho Regional da área de Demmin estimou o número de mortos nessas autoeliminações coletivas entre 700 e 1.000. Este é apenas um exemplo do que aconteceu a uma cidade alemã quando a Wehrmacht se recusou a cumprir seu dever de proteger os civis. Depois de Budapeste, Berlim e Viena, a queda de Praga. A queda de Berlim no início de maio não pôs fim aos combates. Com a vitória à vista, Stalin e seu alto comando se preocupavam mais do que nunca com a possibilidade de serem enganados pelos aliados ocidentais. Naquela época e muito tempo depois, os participantes soviéticos levaram a sério a oferta alemã de se render ao Ocidente enquanto continuavam a lutar no leste. É claro que Eisenhower insistiu na rendição total em todas as frentes, mas os líderes soviéticos não conseguiam superar o medo da traição ou, pelo menos, de serem despojados da vitória duramente conquistada. Assim, quando o general americano Omar Bradley ofereceu assistência na ocupação da Tchecoslováquia, Stalin respondeu com outra ordem para acelerar o avanço. Em 1º de maio, o alto comando soviético ordenou à Primeira Frente Bielorrussa que aliviasse todos os elementos da Primeira Frente Ucraniana empenhados em limpar Berlim para que o general Konev pudesse virar para sudoeste e avançar sobre Praga. O antigo inimigo soviético, o grupo de exército centro-alemão que por mais de 2 anos pairava nas proximidades de Moscou, tornar-se-ia o novo e último objetivo soviético. Em maio de 1945, os mais de 600.000 homens desse grupo de exércitos, agora sob o comando do marechal de campo Ferdinand Schörner, aguardavam a destruição inevitável na Tchecoslováquia, um dos primeiros países invadidos por Hitler. Enquanto o Reichstag permanecia sob ataque, entre 1º e 6º de maio, as forças soviéticas se reagruparam na Tchecoslováquia para lançar uma ofensiva de proporções avassaladoras contra as forças de Schörner. Esse ataque foi realizado em conjunto, se não em competição, com o 3º Exército Americano do general George S. Patton, que se preparava para entrar na Tchecoslováquia pela Baviera. A força combinada de mais de 2 milhões de soldados soviéticos e poloneses planejava usar tanques pesados, incluindo 3 exércitos de tanques e um grupo de cavalaria mecanizada, para liderar um rápido avanço direto sobre a capital tcheca, Praga. O plano, aprovado às pressas pelo general Konev, previa um ataque a oeste de Dresden, penetrando nas passagens montanhosas de Erzgebirge, no sudeste da Alemanha, e apoiando as divisões já estacionadas na área para uma rápida conquista de Praga. Forças polonesas e soviéticas lançariam um ataque de apoio. Simultaneamente, ofensivas semelhantes, lideradas por forças blindadas, seriam lançadas em um amplo arco, abrangendo as fronteiras leste e sul da Tchecoslováquia. O avanço deveria começar em 7 de maio, mas ao meio-dia de 5 de maio, a população de Praga se levantou e pediu ajuda aos aliados por rádio. Esse breve confronto com as forças de ocupação alemãs custou aos tchecos pelo menos 3.000 mortos e 10.000 feridos. Stalin acelerou novamente o ataque e ordenou que começasse na tarde de 6 de maio. Estimulado pelas exigências de Stalin por velocidade e aproveitando as retiradas alemãs locais, Konev atacou pelo norte em 6 de maio. Ele lançou seu ataque principal da área de Riesa com 3 exércitos de armas combinadas e 2 exércitos blindados da guarda. No dia seguinte, ele lançou 2 ataques secundários com forças ligeiramente menores mais a leste. A segunda frente ucraniana atacou ao norte de Brno, na direção de Olomouc e Praga, com 4 exércitos de armas combinadas. Em 2 dias, as forças de Konev ocuparam Dresden, Bautzen e Gorlitz diante da resistência alemã em declínio, e a 4ª frente ucraniana tomou a cidade de Olomouc. Um dia depois, juntou-se às forças da 2ª frente ucraniana em avanço para um ataque conjunto a Praga.
Para acelerar seu avanço, na noite de 8 para 9 de maio, Konev ordenou que 2 exércitos de tanques avançassem em direção a Praga. Ao amanhecer, os 2 exércitos de tanques, liderados por destacamentos avançados especialmente treinados, iniciaram uma corrida de 80 quilômetros, unindo-se na cidade a elementos avançados móveis da 2ª e 4ª Frentes Ucranianas, que incluíam forças tchecas da 1ª Brigada de Tanques Separada Tcheca. Nos 2 dias seguintes, as forças soviéticas liquidaram ou aceitaram a rendição dos mais de 600 mil soldados alemães restantes. Em 11 de maio, elementos avançados do 4º Exército de Tanques uniram-se às forças do 3º Exército do ZUA a leste de Pilsen, encerrando efetivamente as principais operações de campo do Exército Vermelho em tempo de guerra. No início de maio, com a morte de Hitler e o Terceiro Reich em ruínas, os líderes militares alemães sobreviventes estavam mais do que dispostos a atender às exigências aliadas de uma rendição geral e incondicional. A ameaça de Eisenhower de romper as negociações e selar a frente de batalha contra os refugiados, essencialmente entregando-os aos soviéticos, foi o argumento final. No entanto, o representante soviético no quartel-general de Eisenhower, o general I.A. Susloparov, não tinha tais instruções. Quando seu homólogo em Moscou, o major-general John Dean, perguntou sobre o momento do anúncio da rendição, os oficiais soviéticos novamente suspeitaram de que seus aliados estivessem tentando se apropriar de todo o crédito. Enquanto isso, em Reims, a cerimônia de rendição havia sido marcada para a manhã de 7 de maio e Susloparov ainda não tinha instruções. Com medo de assinar sem ordens, ele temia ainda mais que a União Soviética fosse excluída da rendição. Finalmente, Susloparov encontrou forças para assinar o documento de rendição, mas fez uma declaração que permitiria a Moscou renegociar mais tarde, se necessário. Pouco depois de assinar, ele recebeu um telegrama frenético do alto comando soviético ordenando-lhe: não assine nenhum documento. Quão mais forte era o Exército Vermelho em comparação à Wehrmacht? Embora a maioria dos historiadores tenha reconhecido a magnitude do sacrifício e das conquistas soviéticas, persistem estereótipos sobre como a Wehrmacht e o Exército Vermelho lutaram, especialmente durante os estágios finais da guerra. Embora o Exército Vermelho nunca tenha copiado servilmente os alemães e de fato tenha seguido suas próprias tradições de organização, tática e liderança, aprendeu com seu oponente mais habilidoso. Durante a guerra, o Exército Vermelho baseou-se em sua própria e rica base teórica e implementou o que os teóricos haviam exigido, mas não conseguiram realizar na década de 330. A necessidade impulsionou essa educação e o custo foi alto. À medida que a guerra se arrastava, o exército alemão começou a imitar as táticas do Exército Vermelho, enquanto o Exército Vermelho se aproximava da essência da Blitzkrieg original, que eles chamavam de operações em profundidade. Em 1941, o exército alemão orgulhava-se de suas táticas de comando de missão, que dependiam da compreensão de todos os líderes pelas táticas gerais de seu Führer e, portanto, da capacidade de tomar decisões de forma flexível e descentralizada. Em teoria, isso permitia uma ampla margem de iniciativa individual. As unidades do exército alemão, particularmente as forças Panzer, já eram reconhecidas por sua capacidade de se reorganizar de acordo com as necessidades da situação, contornar bolsões de resistência inimiga e continuar a ofensiva em áreas de retaguarda inimigas. Apesar da crença generalizada nas ideias racistas nazistas, os comandantes alemães, ou pelo menos os oficiais profissionais de alta patente, consideravam-se subordinados de confiança do Estado e não necessariamente compartilhavam do partido nazista e de sua ideologia. Se a Wehrmacht teve uma limitação em 1941 e 1942, foi na área logística.
O escopo total da campanha russa, lançada em junho de 1941, provavelmente excedeu as capacidades alemãs desde o início, e muitas das primeiras ofensivas alemãs foram interrompidas pela falta de suprimentos, e não pela resistência soviética. Em contraste, o Exército Vermelho, naqueles mesmos anos, era um produto do modelo stalinista de gestão estatal. Suas tropas careciam de treinamento e equipamento, não seguiam uma tradição coerente ou conceitos operacionais e táticos, e muitos dos comandantes herdados do exército czarista haviam sido expurgados. A invasão alemã pegou o Exército Vermelho em transição, sem organizações coerentes ou armas eficazes. Os comandantes tendiam a ignorar o terreno e a situação inimiga, desdobrando suas forças uniformemente na frente de batalha e falhando em alcançar até mesmo a coordenação mais básica entre infantaria e artilharia. Os oficiais políticos mais inescrupulosos questionavam os líderes táticos e a execução sumária aguardava aqueles que falhassem. Stalin, atordoado pelo desastre de 1941, desconfiava até mesmo de seus poucos generais competentes e tentou administrar a guerra pessoalmente. Em alguns momentos, como na defesa de Moscou, Leningrado e Stalingrado, sua teimosia foi uma vantagem. Em outros momentos, porém, suas exigências de contra-ataque nas fronteiras, defesa de Kiev em 1941 ou retomada da ofensiva em maio de 1942, baseavam-se em uma completa incompreensão da situação militar. Mesmo quando as forças soviéticas obtiveram vitórias limitadas durante as ofensivas de inverno de 1941 e 1942, Stalin foi excessivamente ambicioso, tentando vencer a guerra com um avanço total em vez de uma série de ofensivas cautelosas. A partir do final de 1942, a Wehrmacht começou a perder muitas de suas vantagens distintivas e a adquirir algumas das fraquezas de seu oponente. As baixas contínuas levaram a um declínio geral no treinamento alemão e, portanto, em sua proficiência tática. Os equipamentos se desgastaram e a economia alemã não conseguia mais fornecer armas de qualidade em quantidades suficientes para manter a vantagem tecnológica anterior. Em termos de liderança, Adolf Hitler começou a se assemelhar ao Stalin de 1941. Tendo corretamente proibido retiradas durante a primeira ofensiva de inverno soviética, Hitler interferiu cada vez mais nas operações, tanto ofensivas quanto defensivas. Embora essa interferência tenha sido exagerada em documentários e livros, é verdade que as forças alemãs gradualmente perderam a flexibilidade e a iniciativa subordinada que as tornaram tão bem-sucedidas. Alguns comandantes brilhantes foram autorizados a tomar suas próprias decisões mesmo em 1945, mas, se falhassem, logo eram substituídos por homens tímidos demais para sequer solicitar autorização para manobrar. Führungsoffiziers, o equivalente nazista dos comissários políticos, começaram a aparecer nos quartéis generais alemães, e os comandantes que sofriam derrotas por qualquer motivo tinham sorte de sobreviver. Expurgos tornaram-se mais comuns na Wehrmacht alemã. Nessas circunstâncias, a principal motivação do soldado alemão passou a ser a simples sobrevivência. No nível tático, apenas os nazistas mais fanáticos acreditavam na vitória final, mas todos os alemães temiam a rendição a um inimigo aparentemente desumano. O Exército Vermelho, ao mesmo tempo, desenvolveu líderes, organizações, armas e táticas eficazes, retornando assim aos seus conceitos de guerra pré-guerra. Durante o segundo período da guerra, do final de 1942 a 1903, o Exército Vermelho tornou-se uma força capaz não apenas de deter a lendária ofensiva Blitzkrieg, mas também de realizar suas próprias ofensivas em todos os tipos de clima e terreno. Os relatos alemães sobre a presença avassaladora de forças soviéticas são, na realidade, um tributo à capacidade soviética de enganar seus oponentes e concentrar todas as forças disponíveis em uma frente estreita e em um ponto imprevisível.
Como resultado, o Exército Vermelho conseguiu dizimar a Wehrmacht, estabelecendo a superioridade numérica geral que caracterizou os 2 últimos anos da guerra. No entanto, mesmo assim, a força de trabalho soviética não era inesgotável, e os comandantes soviéticos tentavam cada vez mais evitar ataques frontais dispendiosos sempre que possível. É claro que os comandantes do Exército Vermelho continuaram a cometer erros custosos até a Batalha de Berlim, mas o corpo de oficiais tornou-se cada vez mais competente e confiável. A ideologia comunista foi amplamente suplantada pelo patriotismo e pelas exigências cotidianas da luta. Os oficiais políticos limitavam-se a questões de moral e propaganda, e até mesmo Stalin começou a confiar em seus subordinados como especialistas profissionais. O todo-poderoso alto comando soviético centralizado deu lugar a quartéis generais separados em frentes ou em múltiplas frentes e, eventualmente, a uma autoridade descentralizada em toda a cadeia de comando. É verdade que durante as campanhas finais de 1945, Stalin reivindicou o cargo de comandante-geral de campo para preservar seu status político. No entanto, mesmo essa ação representou um voto de confiança em seus oficiais. Com exceção de decisões políticas, estratégicas e operacionais importantes, Stalin podia, e o fez, deixar a organização dessas campanhas e operações nas mãos dos comandantes de frente e seus estados-maiores. Ele tinha fé suficiente no Exército Vermelho para permitir que ele concluísse a guerra, sabendo que seu próprio prestígio só seria reforçado pela extraordinária competência de seus subordinados. Esses subordinados desenvolveram seus próprios procedimentos e técnicas para conduzir guerra mecanizada em larga escala, que efetivamente derrotou a Wehrmacht em Viena, Praga e nas Ardenas. Em 1944, a ofensiva soviética típica era precedida por um planejamento cuidadoso e medidas de dissimulação destinadas a concentrar forças no ponto de ruptura designado. O ataque começou com uma onda de batalhões de reconhecimento que se infiltraram nas defesas alemãs e tomaram posições-chave, tornando assim as posições alemãs restantes insustentáveis. Essa infiltração foi acompanhada ou seguida por ofensivas aéreas e de artilharia maciças e cuidadosamente orquestradas. À medida que os turbilhões de fogo de artilharia se deslocavam da frente para a retaguarda alemã, infantaria, blindados pesados e engenheiros realizaram o ataque convencional para eliminar os bolsões restantes de resistência alemã. Assim que possível, o alto comando soviético posicionou suas forças móveis através das brechas resultantes. Embora os exércitos de tanques e os corpos móveis independentes fossem grandes formações comandadas por generais experientes, muito de seu sucesso tático dependia do trabalho dos capitães e majores juniores que comandavam os destacamentos avançados. Esses grupos de armas combinadas altamente móveis, de 800 a 2.000 soldados, evitavam batalhas campais sempre que possível, contornando os defensores alemães para estabelecer amplos cercos e tomar cabeças de ponte para a próxima ofensiva. As forças de fuzileiros subsequentes, apoiadas pela cada vez mais poderosa Força Aérea Vermelha, reduziram os cercos alemães enquanto as forças móveis continuavam sua exploração. Ao longo dessas ofensivas, as forças de retaguarda realizaram prodígios de improvisação para manter as pontas de lança abastecidas mesmo 400 quilômetros atrás das linhas inimigas. Assim como nas ofensivas alemãs de 1941 e 1942, os ataques soviéticos subsequentes foram frequentemente retardados por excesso de logística e não por ação inimiga. Assim, em junho de 1941, quando a Operação Barbarossa começou, a força irresistível universalmente reconhecida da Wehrmacht começou a mudar diante do aparentemente inabalável Exército Vermelho. Em 4 anos de combate, que consumiram imensos recursos e energia, o Exército Vermelho sobreviveu e prevaleceu.
Numa luta cujos efeitos Stalin mais tarde comparou aos de uma guerra atômica, a força irresistível da Wehrmacht foi completamente destruída em maio de 1945.